Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live especial e hoje vamos falar de um tema que eu, Irene, gosto bastante, que é de regressão terapêutica. Muitas pessoas têm uma visão da regressão que muitas vezes não é a realidade que acontece dentro do processo com a hipnose, mas afinal, regressão à hipnose? Não, regressão é um conjunto de técnicas terapêuticas usadas dentro do processo da hipnoterapia para acessar memórias guardadas na nossa mente subconsciente. E eu já pergunto, você já fez alguma regressão? O que você sabe de regressão? Você tem medo? Você acha que toda regressão é vidas passadas? A maioria das pessoas tem o conceito que toda regressão é vidas passadas. E hoje nós vamos nos aprofundarmos um pouquinho mais sobre esse tema. Lembrando que o mês de março inteiro nós estamos falando de assuntos voltados à hipnoterapia, falando das técnicas, como são feitas as induções, como que é feito um processo de hipnoterapia. Então, se você quiser saber tudo sobre hipnoterapia, quem não assistiu ainda, começa a assistir as lives desde o dia 1º de março e vamos até o dia 31 só falando desse tema, tirando todas as dúvidas. Muitas vezes as pessoas têm um certo receio com a ferramenta da hipnose, justamente porque elas não têm o conhecimento. Muitas pessoas ainda têm medo de passar por um processo de hipnose, muitas vezes por falta de conhecimento. E a ferramenta da hipnose é uma ferramenta que, usada dentro do processo terapêutico, te dá muito resultado, em torno de 90% a 95% de resultado com a ferramenta. Inclusive tem pesquisas que confirmam isso. Então a ferramenta dá resultado rápido. Se você quer ter resultado rápido dentro do processo terapêutico, usa a hipnoterapia, que é usar a hipnose dentro do processo terapêutico para acessar memórias que estão guardadas na nossa mente subconsciente, traz à tona e fazemos uma ressignificação. Então, quando que a pessoa começa a ter resultado dentro do processo de hipnoterapia? A pessoa geralmente ela começa a ter resultado já na primeira sessão. Quase, eu diria que 100% dos clientes, ou 99% dos meus clientes já começam a ter uma percepção bem diferente desde a primeira sessão. É um trabalho que como eu disse, é rápido, a pessoa tem resultado muito rápido, ela começa já um processo de melhora. Bom dia, Aparecida Meirelles, seja muito bem-vinda. Então, a partir da primeira sessão, a pessoa já começa a ter um resultado extraordinário. Mas, afinal, o que eu posso trabalhar na hipnose? Você pode trabalhar praticamente tudo dentro da hipnose, desde que tenha uma questão emocional por trás. Inclusive, eu posso trabalhar uma questão física, desde que essa questão física foi gerada por algo emocional. E como a própria Organização Mundial da Saúde diz que mais de 90% dos nossos problemas são emocionais, então a hipnose você pode usar para praticamente tudo que você quiser. Alta performance, ajuda no processo de emagrecimento, depressão, pânico, medo, fobias, medos, medo de falar em público, medo de dirigir. Para você ter mais foco, concentração, você pode usar a auto-hipnose também. Então a hipnose é uma ferramenta muito completa. Como eu disse, dá resultado extraordinário e dá resultado rápido. Então é uma ferramenta transformadora. Deixa eu só colocar aqui o tema da nossa live. Regressão terapêutica. Eu ouço muitas pessoas, eu já ouvi muitas pessoas que eu conheço, pessoas quando buscam um processo de hipnose, que a gente fala na palavra regressão, as pessoas acham que toda depressão, toda regressão, não depressão, desculpa, toda regressão remete a uma vida passada. E muitas vezes, por não acreditar em vidas passadas ou por ter medo desse acesso, tem gente que não faz a hipnose por isso,
E hoje a gente vai desmistificar isso. Afinal, será que toda regressão é vida passada? Será que se eu fizer uma regressão, eu acesso uma vida passada? E é essa a resposta também que nós vamos dar para vocês. Vamos falar bastante da regressão hoje. Para fazer essa live comigo, eu vou convidá-la, que é minha parceira de projeto, a Gina Menal, que acabou de entrar aqui. Deixa eu convidá-la. Vamos lá. Alô, bom dia. Olá, bom dia, Gina. Bom dia, seja bem-vinda. Tá tudo Esperando, vermelho por aí, ajeitando, por tá aqui. muitos olhos muito azuis. Assim. Tá, Vamos lá, hoje, Gina. Primeiro eu já quero te fazer uma pergunta, Gina. Todo mundo me faz essa pergunta. Toda regressão leva claro uma que não. pessoa a uma vida Especialmente passada? porque nós vivemos no aqui e agora. O nosso mundo é aqui e agora. A nossa mente poderá estar em qualquer lado. Inclusive, para quem acredita ou quem não acredita em vidas passadas, o que importa é o que tu aprendes com a experiência. E engraçado, Irã, não sei se viste, houve um post da Sofia Bauer, da qual eu acompanho e eu gosto muito do trabalho dela, adoro desde sempre, porque ela foi das primeiras nós, com o Gastão Ribeiro, entre outros, e durante mais de 25 anos que estudam a hipnose e fazem hipnoterapia no consultório, e ela ontem falava exatamente disso, sobre a regressão. O vídeo comentário era mesmo. Eu achei curioso e fui. E ela dizia que, quer não, o passado está presente. Tudo o que nós ficamos pendurados, ou deixámos pendurados, ou tivemos um trauma no passado, que abriu ferida, arrasta-se até o dia de hoje. Por isso não é o querer ir ao passado, é o que é que sentes hoje. O que é que do passado se arrasta até agora. Não é ir a vidas passadas, não é ir ao passado, é perceber o que é que sentes, qual é a raiz, qual é a causa da tua dor. E pode fazer confusão a muitas pessoas. O objetivo é, em sessão, poderes libertar-te desse sofrimento. Eu gostava que as pessoas vissem isso de uma forma simples, porque o cérebro é sábio. Cada cérebro carrega uma sabedoria infinita. Mesmo aquelas pessoas que nós podem se considerar menos sábias ou menos inteligentes, carregam uma sabedoria milenar. Ou seja, nós não somos somente aquilo que vivemos, carregamos o ADN de milhares e milhares de anos que nos fez chegar até aqui. E acredito que o nosso ADN também traz esta mistura, essas histórias, essas experiências, essas dores, esses traumas, que poderão não ser da nossa vida de agora. Poderá ter sido uma vergonha, poderá ter sido uma inveja, poderá ter sido uma traição, poderá ter sido o que quer que seja que ficou no nosso ADN. Tal como nós trazemos olhos castanhos, cabelo castanho, nossa pele, o nosso corpo, a nossa história também é carregada do nosso ADN, que vai influenciar a nossa personalidade e vai alencar e vai modificar a nossa identidade atual. Importante é que se diga que as terapias são para resolver o aqui e agora. Nós, se revisitamos o passado, não é porque queremos, nem porque queremos brincar, nem podemos ir lá ao fundo saber um pouco mais sobre nós, nada disso. É para libertar feridas emocionais, libertar dores, trazer mais clareza, mais consciência, trazer mais o aqui e agora, para que a pessoa possa viver mais leve, mais livre, para poder se libertar dessas amarras do passado e poder olhar em frente. O que eu vejo? É, isso que você falou é muito importante, porque a nossa mente é atemporal, né? Por exemplo, muitas vezes, por que a gente sofre hoje na fase adulta? Né? Porque remete a alguma memória
que a gente sofreu na infância, na adolescência, ou qualquer outra fase da nossa vida. A gente fala muito infância porque a maioria dos nossos maiores bloqueios ou traumas emocionais, eles são gerados na nossa infância. Mas pode acontecer na fase adulta? Com certeza. Bom dia, Marina, seja bem-vinda. Então, quando a gente fala de regressão, nada mais é dizer que eu vou voltar em algum momento da minha vida que me causou um desconforto. Por que desconforto, Irene? Porque geralmente a gente não faz uma regressão para acessar um momento feliz, porque geralmente um momento feliz não gera um trauma emocional, né? Então, por que a gente faz regressão, né? Basicamente para acessar questões que causam algum desconforto. Qual é esse desconforto? Vamos imaginar que a pessoa é uma pessoa insegura, a pessoa precisa de aprovação, a pessoa tem medo de barata, né? Tem gente que não pode ouvir falar na barata que a pessoa passa mal, tem gente que tem não só medo, tem fobia. Eu, por exemplo, tenho uma amiga que ela não pode falar na palavra sapo, porque ela chorava, só de falar, ela não precisava nem ver. Então, só de falar. Então, imagina o que deve ter acontecido com essa pessoa para ela ter essa fobia, né? Então, o que acontece? Uma regressão é para acessar qual foi a causa, né? Que a gente já fez uma live sobre isso. Qual foi a causa? Se eu sou, ou se eu estou, né, uma pessoa insegura no momento, o que me aconteceu para eu ser uma pessoa insegura? Eu, por exemplo, tinha muito bloqueio para falar em público. O que aconteceu? Eu sei agora conscientemente o que aconteceu que eu tinha esse bloqueio. Primeiro, necessidade de aprovação muito forte. Me sentia rejeitada. Então, a necessidade de aprovação era muito forte. Então, isso gera um medo. Aquela coisa de dizer, eu estou tímido, né? Nem sou. Eu não gosto da palavra eu sou com coisas negativas. Eu estou tímida, né? Eu achava que eu era uma pessoa muito tímida. Eu achava. Hoje eu tenho certeza que eu não sou. Então, são várias coisas que a gente vai fazer um acesso, né, na regressão. E aí a pergunta que não quer calar é: toda hipnose eu preciso fazer uma regressão? Não necessariamente. Eu não preciso necessariamente fazer uma regressão. Eu, Irene, particularmente, eu trabalho muito com regressão. E aqui, né, só confirmando que nem toda regressão eu vou acessar vidas passadas. Ah, mas e se a vida passada não existir? Não tem problema. O que importa é o que faz sentido para minha mente. Pode ser uma memória verdadeira? Pode, mas pode ser uma memória falsa. Acontece da pessoa acessar uma memória falsa? Sim. De repente, na imaginação da pessoa, aconteceu algo que na realidade não aconteceu, mas que atrapalha a vida dela. Exemplo, de repente a pessoa acha que sofreu um abuso, quando na verdade não, sei lá, né? Pode acontecer casos? Pode. Inclusive, a gente já, na literatura, tem alguns casos, né? Memórias falsas. Não importa se a memória é verdadeira, se a memória é falsa, se a pessoa acredita ou não em vidas passadas, desde que dentro do processo ela acessa essa memória e ela fala, caramba, eu era homem nessa vida e na verdade na vida atual ela é mulher. Não importa. Né? É aquilo que está no seu DNA. A Gina fala DNA, aqui no Brasil nós falamos DNA, né? O que está no meu DNA, né? Então é importante salientar que eu não faço uma regressão, né? Nós temos regressão a vidas passadas, com certeza sim, mas eu não faço uma regressão só com o intuito de acessar uma vida passada, né? Para quem não acredita, primeiro, quem não acredita em vidas passadas não faz nenhum sentido eu ir fazer uma indução com o intuito de acessar uma vida passada se a pessoa não acredita. Dentro do processo terapêutico, o que existe é respeito com o que o cliente acredita. Se ele acredita ou não, eu tenho que respeitar a crença do meu cliente, né? E como eu falei no começo, o que é uma regressão terapêutica? É um conjunto de técnicas terapêuticas que são usadas dentro do processo para acessar memórias que estão guardadas na nossa mente subconsciente, desde a barriga da nossa mãe, desde, inclusive, vidas passadas para quem acredita. Né? Se a pessoa chegar para mim e falar assim, ó, Irene, eu quero... Às vezes as pessoas que me conhecem falam assim, olha, tem como fazer uma regressão para eu saber quem eu fui no passado? Eu falei, olha, até tem, mas eu, Irene, não faço, porque não faz sentido. O intuito da regressão
até quando você faz um acesso a vidas passadas, não é saber quem você foi. É se tem uma questão que está te atrapalhando na vida atual de uma forma profunda. Não é o intuito, olha, eu vou fazer para eu saber se eu fui uma pessoa boa, se eu fui uma pessoa ruim, se eu matei alguém, né? Tem gente que quer saber se foi um milionário, se foi um rei, se foi uma rainha. Não é esse o intuito da regressão. Eu vou fazer uma regressão com a Gina aqui ao vivo, agora, rápido. Fecha o olho, Gina. Fazer uma regressão agora para tirar essa coisa do medo da regressão. Respira fundo. Gina, qual foi o momento O mais nascimento das feliz da minhas tua duas vida? filhas. Como Com é que você medo sentiu? e depois feliz. Maravilha. Pode abrir os olhos. Ó, fez uma regressão de forma rápida. A Gina voltou no momento feliz da vida dela. Basicamente é assim que funciona a regressão no processo Temos um terapêutico. Bem protocolo simples, não do é, qual Gina? nós podemos seguir na íntegra ou, conhecendo o cliente, podemos passar as etapas, porque é o caso. A Irene passou as etapas da respiração, do relaxamento físico, porque independentemente do que nós fazemos, a mente é que vai nos dizer o que é que nós precisamos de ver. Quer que o terapeuta sugira, o cliente vai sempre trazer o seu problema. Poderá até o cliente pensar uma coisa consciente e diz, olha, agora vais por aqui, mas não, quando nós fechamos os olhos, nós somos automaticamente levados para uma determinada imagem, uma frase, uma palavra. Não é nossa sensação, ou um Uma aperto, sensação. algo físico, inclusive. Então, o objetivo é nós trabalharmos com o terapeuta e dizermos ao terapeuta o que é que nós estamos a sentir. Para quê? Para entrarmos aqui em sintonia, em convergência e poder dizer, olha, Irene, agora quando fechei os olhos, vi isto, 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 senti isto, 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 e a partir daí fazemos uma terapia em conjunto, porque o objetivo é nós entrarmos aqui em parceria, é sempre uma parceria, porque o cliente, quem fecha os olhos, não é? É uma auto-hipnose. E nós devemos seguir o que o corpo pede, o que o nosso coração pede, o que a nossa mente pede. E então é neste trabalho que é. Porque aquilo que eu digo, aquilo que eu falo, pode ser diferente do meu inconsciente. O consciente leva-me à causa, à raiz, uma árvore. Não é preciso ir muito fundo para ir à raiz, só se ela tiver milhares de anos, não é? Então, é preciso escavar, escavar na direção certa. Se eu quero saber qual é a causa da raiz, eu não vou procurar 5 metros ao lado da árvore, pois não, não faz sentido. Então, perceber que confiar no terapeuta e também temos que confiar naquilo que pensamos e sentimos. Porque o que eu encontro também, Irene, é que as pessoas que querem fazer regressão, que têm tanto entusiasmo, tanto saber, e quer saber, e quer saber, que o corpo fica assim, e quer saber, fica preso, os músculos presos. E nós queremos relaxar a mente e o corpo está rixo, o corpo está tenso. E uma agitação tão grande que a própria pessoa se bloqueia. A própria pessoa quer tanto. E não Isso, só, a pessoa e quer tanto acaba se saber que frustrando, eu né? quero, eu quero. Cria uma barreira tão alta que eu acredito que seja o auto-boicote. À medida que nós vamos fazendo, experienciando, e nós, quando fazemos a terapia ao vivo, nós fazemos alguns testes com os olhos, com o rolar, mas também podemos fazer o teste físico, que é levantar a mão do cliente, saber se existe aqui o peso, se está completamente atónico, já está pronto para fazer. Uma coisa que eu pensava que não fazia sentido, mas a verdade é essa. Quando o corpo está demasiado é porque a pessoa não vai permitir, a pessoa não vai deixar fazer-se. Interessante como o nosso corpo está conectado com a nossa mente, com o nosso coração e nós próprios, por querer tanto ver, ou então o medo é não querer ver tanto, mas se boicota. Porquê? Porque se souber de não saber lidar com o que vai ver. É tão pesado, é tão
encarar a realidade. Já me aconteceu situações em terapia que a pessoa vai, a pessoa acessa, é tão brutal, a pessoa chora e depois quando para o processo a pessoa olha e vê, valeu a pena. Aquele sofrimento fez apaziguar aquela ferida do coração. Pode ser uma relação, pode ser uma situação que está em aberto e a pessoa não sabe se acaba com aquela situação ou virar as costas àquela situação ou quer reconstruir aquela situação. Esse acesso, a pessoa tem mais ferramentas através dessa experiência, porque ela viveu e sentiu com o corpo. É como se fosse um sonho lúcido. Nós, por vezes, temos sonhos que nós acordamos e lembramos de tudo. Cores, casas, nomes, situações, vemos a cores, vemos com emoção, gritamos, choramos. E então trazer esse sonho lúcido para a terapia. Porque não é o terapeuta que faz isso. É engraçado é que nós abrimos a porta, o portal para o acesso a que a pessoa possa entrar, mas é a vivência e a experiência e o à vontade que o cliente possa ter em navegar por mares desconhecidos. Porque a gente quer não, nós estamos a entrar dentro da nossa mente, do nosso inconsciente. E para quem não está habituado a andar por estas andanças, é normal que tenha medo e se auto-boicote. Porque não sabe o que é que está do outro lado, é o desconhecido. Quem a faz, muitos benefícios. Exatamente. Porque consegue. Nós temos, não te cortando, Gina, nós temos basicamente 3 tipos de regressão. Quais são esses 3 tipos? Nós temos regressão a vidas passadas, TVP, que é terapia de vidas passadas, e nós temos o que a gente mais usa dentro do nosso processo terapêutico, que é regressão etária ou regressão por emoção. Qual é a regressão etária? É a pessoa voltar em alguma idade que aconteceu alguma coisa que causa desconforto. Regressão por emoção. De repente eu sinto uma raiva que eu não sei de onde vem. Eu faço a regressão para identificar qual foi o gatilho, qual foi a cena, vamos dizer assim, que gerou essa Não raiva. estou conseguindo ler agora. Tem um comentário da tua mãe aqui que eu não entendi. São corridas. Não entendi aqui o comentário da dona Rosa. Como eu estava falando, a regressão etária é o que a gente mais usa, ou regressão por emoção. O que é isso? De repente, as palavras, acho que é o teu som, Gina. Para mim tá normal. Então, como eu estava falando, a regressão etária ou regressão por emoção é aquela que a gente mais usa dentro do processo terapêutico. Se eu pedir agora para quem está assistindo essa live fechar os olhos e ir num momento que causou algum desconforto, ou numa briga, ou sei lá, qualquer situação, provavelmente a pessoa vai sentir algo se isso não tiver ressignificado. Se tiver ressignificado, o que é ressignificado? Eu posso ressignificar sozinha? Posso. Senão eu iria tudo que acontecesse negativo na minha vida, se algumas coisas eu não conseguisse ressignificar naturalmente, a pessoa acho que nem estaria aqui para contar a história, né, Gina? Imagina, uma pessoa que teve... tem pessoas que têm traumas emocionais profundos, né? Eu tenho uma amiga que ela falou que tinha um vizinho que agredia o filho com um facão, né? Então só ouvia os gritos da criança. Então imagina, se algumas coisas a nossa mente não ressignificasse sozinha, a gente provavelmente não existiria, principalmente quem sofreu questões emocionais profundas. Esse livro aqui, que está aqui do meu lado, que é um livro que eu estou estudando, que é O Corpo Guarda as Marcas, né? Inclusive eu conheci esse livro numa live da Sofia Bauer. E é um livro que é muito interessante, que ele fala aqui da regressão também. Tem uma parte que ele fala da hipnose, para acessar essas memórias. E aqui fala muito de pessoas que foram para a guerra, e essas pessoas sofreram todo tipo de trauma na guerra, muitos vendo os colegas sendo assassinados, violência, e muitas pessoas aqui ficaram com vários problemas. Teve pessoas que não conseguiram lidar com isso, estupraram os próprios filhos, né, a esposa, ficaram violentos. Então fala muito essas histórias aqui. Imagina se a gente não consegue
não conseguisse ressignificar algumas coisas, então a gente ficaria louco, né? Então, algumas coisas, o acontecimento que acontece com a gente, acontece esse processo de ressignificação. De repente, você vivenciou alguma coisa e essa ressignificação aconteceu naturalmente. Mas tem coisas que são profundas. Essas coisas profundas pode ser, para quem está assistindo a live aqui, pode ser uma coisa que é pequena, mas para quem vivenciou, pode ser um não que o pai falou na infância, que aparentemente pode ser uma coisa pequena, mas que gerou um trauma profundo na pessoa, que ela não consegue se sentir segura, por exemplo, na profissão. Então, a mente da pessoa é que vai dizer o que foi profundo para mim e o que não foi, né, Gina? Porque não é quem está de fora. Às vezes a pessoa fala assim, caramba, mas como é que pode algo aparentemente tão pequeno, de repente o pai está brincando, jogando a criança para cima, e a criança tem um medo muito profundo, né? De repente a pessoa sofreu um afogamento, ou, sei lá, tem medo de água e o pai coloca a criança lá com o pé na água. Isso gera um trauma profundo. Casos que eu já atendi com relação à água, a pessoa se perde na praia, por exemplo. Eu já atendi alguns casos onde a pessoa se perdia na praia. Então, esse trauma pode ser algo gigantesco, pode ser algo que a gente, conscientemente, a gente fala, caramba, como é que algo que aparentemente tão pequeno gera tantos problemas na pessoa? Por quê? Porque depende da nossa interpretação. A gente não sabe como a nossa mente interpreta. De repente, algo que é pequeno, por exemplo, para a Gina, se a mesma coisa acontecer com a Irene, pode gerar um trauma profundo e vice-versa. Porque cada mente é uma mente. Então, a gente não pode comparar. Porque às vezes a pessoa fala assim, caramba, olha, tem uma família, todos são criados basicamente da mesma forma, tem o mesmo pai, a mesma mãe, com certeza. Está todo mundo ali convivendo naquele ambiente. Tem pessoas que algo que o pai fez na frente de todo mundo gerou um trauma e os outros não gerou nada. Por quê? Porque é como que a minha mente interpretou essa informação. Quais foram os gatilhos que foram gerados em mim? Coisas positivas ou coisas negativas? Então, essa regressão por emoção, regressão por faixa etária, vai exatamente nesse momento. Aí nós temos a regressão a vidas passadas, que é fazer o acesso, como eu já falei aqui, né? É algo mais direcionado para ver se tem alguma questão que aconteceu na vida passada que a gente ainda tem essa memória, né? A gente não vai entrar muito aqui no tema vidas passadas. Tem um livro do Amit Goswami que é... Me ajuda aí, Gina, a lembrar do tema do livro. Não, esse não é do Amit Goswami. Eu vou ver se eu lembro um título. Para quem gosta do tema, tem um livro que vale super a pena ler, do Amit Goswami, que agora me fugiu o tema do livro. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Que fala muito disso, né? Que ele também não acreditava, ele é físico. E aí ele foi estudar e ele chegou à conclusão que existe sim, né? Então, é um livro que vale a pena para quem quer se aprofundar nesse tema. E nós temos terapia de vidas passadas que já é Temos algo mais exemplo disso. profundo. Eu sendo cética, muito cética, se eu não tivesse visto acompanhado clientes fazendo terapia de vidas passadas com resultados fantásticos, eu próprio duvidaria, sempre, para sempre. Eu acompanhei muito o Brian Weiss, que eu gosto muito, Muitas Vidas, Muitos Mestres. Gosto também do nosso português Alberto Lopes, que ele também tem livros e fala sobre vidas passadas, inclusive fazendo sessões em palestras, e do nada as pessoas acedem facilmente a vidas passadas. Mas o que é certo, Irene, é que sendo vida passada, sendo vida presente, é que há um problema. Vem com um problema. E esse problema pode ser sentido ou pode ser também abafado. Um organismo com memória à sua maneira. E há traumas, há situações que acontecem uma vez, fica em suspenso, porque fica, como quem diz, surpresa, foi apanhada de surpresa e ela abafa.
significa, ela simplesmente guarda dentro de um baú as 7 chaves para que ninguém saiba, para que ninguém ouça, para que ninguém veja, porque ela tem vergonha ou ela tem culpa. São situações que acontecem, se calhar, uma vez na vida, mas que deixam marcas para a vida inteira. São situações que a pessoa não fala, são situações que a pessoa não ressignifica, são situações que a pessoa viu, vivenciou e guardou. E outras tantas esquecem. Só que ficou canção, ficou mágoa, ficou dor, ficou recalcamento, ficou baixa autoestima, pode ter ficado N situações. E a pessoa não entende porque é que tem vergonha de falar em público, a pessoa não entende porque é que tem vergonha disto ou vergonha daquilo. Não existe no seu vida atual situações que justifiquem lá atrás. Por isso é que quando nós fazemos uma pergunta, da outra pessoa vai buscar. Ver. Ó, consegui aqui o nome do livro, é A Física da Alma, né? Para quem quer se aprofundar no tema, para quem gosta, é um livro que vale super a pena ler, que ele aborda esse tema muito profundo. Tem Vidas Além da Vida também, é mais voltado à hipnose também, né? Para quem é hipnoterapeuta. É um livro também que ele fala, né? Algumas situações que aconteceram de vidas passadas, é um livro muito interessante, né? Então, assim, toda doença começa no perispírito, a Marina falou. Visível, mas começa na alma. Não? Por exemplo, né, aqui é como eu disse, eu não estou querendo que ninguém acredite ou não em vidas passadas, depende da crença de cada um. Mas, de repente, tem pessoas, por exemplo, têm pensamentos suicidas, e a pessoa faz um acesso, faz uma regressão a vidas passadas e ela percebe que algumas vidas ela já cometeu suicídio, né, e ela nem sabe. Miguel, bom dia, seja bem-vindo. Então, assim, não é sobre acreditar ou não em vidas passadas, é se a memória está me incomodando, né? Se a memória está ali. Porque também, Gina, tem pessoas que querem fazer acesso a vidas passadas e não vem memória nenhuma, né? Já aconteceu, inclusive, comigo, olha, eu quero fazer um acesso a vidas passadas, eu estou com problema assim, a gente avaliou, faz sentido fazer essa regressão, e quando a pessoa acessa, não vem nenhuma memória, né? Então, depende muito do que faz, é o que faz sentido na mente do cliente. De repente, como eu falei, se a memória é falsa ou verdadeira, não é importante. Mas se existe aquele gatilho ali, ele precisa de uma ressignificação. Porque se tem algo que não é importante, ele não vai vir num processo de regressão, por exemplo. Né? E o processo de regressão ele é extremamente simples, ele é tão simples como eu fiz aqui com a Gina. Eu posso fazer uma regressão, inclusive, sem uma indução. Né? Eu já fiz, eu já tive uma cliente que, né, a gente fez um exercício aqui de purificação de sentimentos e a cliente acessou uma vida passada, Gina. Foi uma cena extremamente forte. Eu nunca tinha visto isso numa sessão terapêutica, um exercício simples, aquele que a gente tocou aqui, que a gente fez essa semana ou semana passada, foi essa semana, e a cliente voltou numa vida passada. E é um exercício que você não coloca a pessoa no estado de relaxamento, nem coloca, não faz indução profunda para relaxamento profundo, não faz nada. Né? Então, o que acontece? Cada pessoa é uma pessoa. Né? A pessoa foi lá, de repente, a pessoa estava sendo assassinada, inclusive na Espanha, e a pessoa tinha relatado para mim, depois desse acesso, que realmente para mim foi uma surpresa, a pessoa ter acessado, porque esse exercício não tem nada a ver com vidas passadas. O corpo dela que pediu. E a pessoa... O corpo dela estava pronto. Exatamente. E o que aconteceu? Essa pessoa relatou que acho que ela já tinha ido na Espanha 2 vezes. E ela falou que tinha uma praça lá na Espanha que quando ela ia, ela começava a passar mal. Ela falou que acontecia algumas coisas, ela não sabia por quê, mas ela tinha um desconforto profundo.
E nesse exercício simples, a pessoa acessou uma cena muito profunda que ela estava sendo assassinada por várias pessoas. Então percebe que não é aquilo que eu quero ver, mas é o que o meu corpo quer ver, né? Muitas vezes a pessoa tem uma expectativa e a realidade é uma outra, né? Nós fizemos esse exercício não com esse intuito de acessar vidas passadas nem nada, mas a pessoa foi ali e falou, não, tá vindo isso, isso e isso. Eu tô lá na Espanha, estou sendo assassinado, e aí realmente que eu percebi que era um acesso involuntário, né? Um acesso que eu não direcionei, mas apenas fazendo um exercício simples. Então, o que está guardado na minha mente, o que está me incomodando que faz sentido na terapia. Não é aquilo que eu, hipnoterapeuta, quero que o cliente veja ou que o cliente às vezes quer ver. É o que Com está essa ali situação, com incomodando essa ele, né? vivência. Porque era interessante nós passarmos a informação aqui que o cliente tem acesso a essa informação para desbloquear um determinado assunto, uma determinada situação, uma determinada relação. Então, o objetivo mesmo, o corpo obriga-se a libertar, porquê? Podes partilhar connosco porque é que ela tinha essa sensação? Entendeu com isso? Olha, na verdade, o que ela relatou era que, e a gente tinha, se eu não me engano, a gente tinha feito um acesso a vidas passadas na regressão. Eu não me recordo agora, já faz um tempinho que eu fiz esse processo, mas o que ela relatou era esse desconforto que ela sentia quando viajava, né? Então ela falava, olha, eu sentia um desconforto que era assustador. Quando eu passava, né, já fez algumas viagens lá para a Espanha, e quando eu ia nessa praça, eu começava a me sentir mal. E aí eu acredito que era o corpo dela, né, precisando dessa ressignificação para, a partir de agora, eu me sinto bem. Então ela tinha muitos desconfortos, pensamento suicida, então tinha muito medo, tinha algumas situações que ela não conseguia lidar, né, era uma pessoa extremamente fechada. E aí, realmente, depois dessa sessão, eu percebi que a pessoa, a cliente X, mudou muito, né? Porque na mente está guardada essa informação. Ah, Irene, mas como que eu sei que está guardada essa informação? Você só vai saber dentro do processo desse, porque nem a cliente, ela não foi induzida a acessar uma vida passada, isso veio involuntário, num exercício que a gente fez aqui, extremamente simples, né? Então, é o quanto eu estou preparada e o quanto isso está me incomodando. Como eu já falei, tem pessoas que querem acessar vidas passadas e não veem nada, né? Já aconteceu comigo. E tem pessoas que, num processo normal, a gente não está trabalhando com vidas passadas, a gente não fez um relaxamento profundo para fazer acesso à vida passada, a gente não deu nenhuma sugestão, mas vem algo e a gente percebe. Por quê? Porque a pessoa traz informações importantes, né? Sim, queria partilhar uma experiência Quer também com vidas complementar, gente? passadas que foi também transformadora para mim, para a pessoa que a viveu, que eu acho que já partilhei convosco, mas é algo que toca, que nós sentimos mais determinadas pessoas. Por exemplo, há pessoas que nos tocam mais, há pessoas que são uma confiança, uma intimidade maior, só porque sim, nós não conseguimos explicar. E então, um casal, o cliente X, ele sentia que aquela relação já não tinha muito para dar, mas não conseguia sair daquela relação. E o objetivo da terapia não era aquilo, ele simplesmente entregava-se ao processo e vinha o que vinha, porque a mente dele é que guiava. E nessa sessão que veio foi uma viagem, podemos dizer, vida passada, a terapia de vida passada, reconhecem a outra alma através dos olhos. A energia não é o corpo, a energia é a força da alma, através dos olhos, da indicação, sentem que é aquela pessoa. E, o relacional, nessa vida, era uma criança, ele tinha uma relação com a mãe, ciumada, queria sempre o pai só para ela, toda a atenção do pai, era a menina do papá, e
Fazia competição com a mãe, estava sempre em disputa pelo amor do pai. Até que ela, mais ou menos com 11, 12 anos, pela tarde, o pai não a encontrava e andava à procura dela e numa vila do, simples, os vizinhos, houve um alarido ali perto do lago e começaram a gritar e o pai percebeu-se que há alguma coisa estranha e foi à água e a menina suicidou-se no rio. A menina percebeu-se que não poderia combater ou lutar contra a relação, ou seja, aquilo que ela sentia era uma frustração porque o pai não olhava para ela como ela queria. Ela queria a atenção integral do pai, queria que o pai lhe desse a confiança, a autoestima, ou seja, ela tinha ali uma obsessão que tornou-se perseguição, que tornou-se tóxica para ela, para a cabecinha dela. E o pai, no rio, agarrou-se à filha e fez uma jura eterna, que era: minha filha, com o desgosto, com a coisa, vou-te amar para sempre, nunca vou te esquecer. E o que é certo é que nesta vida ele fazia tudo por ela, tudo que ele podia, mas nunca chegava, porque nunca agradava. Sabe aquelas pessoas que nós fazemos 99,9999 e parece que é sempre insuficiente? E temos que agradar essa pessoa. Temos que bajular ou estar sempre atrás, porque temos de estar sempre a investir, porque temos de estar sempre a dar. E outra pessoa está sempre a querer mais, a sugar. É uma relação tóxica, é desgastante para ambas as partes. E então foi aí que ele entendeu que tinha que colocar um termo nessa relação que não era de agora, que era tóxica, porque ele não devia nada a ela. A coisa que muda com esta maior consciência das vidas passadas é isso, é que nós não devemos nada a ninguém. Pais, porque nos deram a vida, nem aos filhos, porque temos aquele compromisso. Nós nascemos para crescer, para aprender. Nós nascemos com uma responsabilidade de uma aprendizagem. Viagem. Pode ser curta, pode ser longa, mas o que tu fazes na tua vida não é oferecer a vida ao outro, nem investir somente no outro. Porque tu vieste com uma missão muito única e própria, que é: cresce. O exemplo poderás dar a outras pessoas, mas tu não podes colocar conhecimento, sabedoria, aprendizagem na cabeça do outro. Cada um tem que fazer o seu caminho e é o caminho de cada um que vai ser enriquecido com a sua própria experiência. Porque se eu, mãe, estiver sempre a autoproteger os meus filhos, conseguem cair e aprender para levantar-se. O nosso papel como pessoa, como personalidade, é a crescer individualmente. Nascemos com a mãe, mas um dia vamos partir sozinhos. Da mesma forma. A viagem é uma viagem espírita. E não temos que agradar nada nem a ninguém. Temos que ser responsáveis, temos que ser connosco, com os outros, temos que ser amorosos, mas a nossa única responsabilidade que viemos é para o egoísmo. É perceber que, respeitando o outro, nós nascemos para crescer. Aqui tá os comentários da sua própria mãe falando que não, que seu som tá cortando. A Marina também está realmente cortando aí. Porque quando eu tô ouvindo, né? Quando tu mexes, eu ouço um bocadinho de eco. Se tu tirares os teus fones, eu acredito que ele ateste. Vê se melhorou. Continuo a ouvir o eco dos fones. Deixa eu tirar o fone de ouvido aqui para ver se melhora. Nina, mas o que acontece também, que até o Amit fala nesse livro, é interessante. Por que tem crianças que com 5 anos, essas crianças parecem que são super dotadas, né? Parece que elas já sabem tocar um instrumento como ninguém sabe. Por que será, né? E tem pessoas que têm tanto conhecimento, às vezes com 3, 4 anos de idade. Ele relata isso no livro, né? Muitas vezes porque a pessoa já tem as memórias que vieram com ela, né? Mas é como eu falei aqui, eu acho que é importante a gente trabalhar de acordo com a nossa crença do cliente, né? Respeitando sempre,
O nosso trabalho é respeitar a crença do nosso cliente, né? Não é fazer ele acreditar ou não em vidas passadas, mas se faz sentido para ele também, se tem um porquê importante, né, para trabalhar. Eu, por exemplo, não é todo cliente que vem para mim para falar em vidas passadas, não faz sentido, né? Tanto é que a gente tem a avaliação, falou que é só o da Gina, tá? Não é meu. Então, não faz sentido a gente ficar acessando vidas passadas, como eu falei, para acessar coisas, para saber quem fui, eu deixei de ser. Não faz nenhum sentido dentro do processo terapêutico. Acho que é a internet, a Marina Pois que neste momento fala. estou calada, não conseguem ver se há diferença, mas vamos ver na gravação, vamos tentar melhorar. Aqui a minha internet é quase cheia, mas acredito que seja da internet. Com o fone, não sei se agora vai interferir, porque quando nós colocamos a tua música interfere na minha voz. Quando fizermos exercício, não podemos mais pôr música, irem pelo menos para teste novamente. Terapia de vidas passadas é um mistério. Tá vendo? A Marina falou que com o fone meu som estava perfeito. Então, vou colocar o fone. Eu também não Mas estou conseguindo ouvir a Gina direito sem fone. há um corte na minha. Para mim, vidas passadas, Irene, é um mistério. Vai continuar a ser. Vou continuar a estudar terapia de vidas passadas. Continuo-me surpreendendo sempre. Inclusive, o Brian Weiss já esteve no Brasil. Existe uma reportagem no YouTube maravilhosa de uma entrevistadora brasileira, em inglês, mas é com tradução, que eu recomendo que tenham acesso, em que ele fala, ele é um psiquiatra renomado e a lista de espera dele, ele já não aceita clientes, ele faz acessos com terapeutas e já tem a agenda cheia assim para 4, 5 anos à frente e é alguém vivo que trabalha a terapia de vidas passadas de uma maneira muito forte em sessão e agora poucas sessões porque ele tem os clientes já fixos, ele já não recebe ninguém novo e, e então quanto mais eu estudo terapias de vida passada, mais surpresa fico. Mas eu sei que é uma temática que mete medo, que as pessoas têm medo, porque não conseguem compreender, não conseguem aceder, e que nós queremos, como terapeutas, é resolver problemas, nós não queremos acrescentar problemas. Então, o que nós fazemos é aprendermos para estarmos aptas para quando surgir e aparecer uma situação, nós podemos dar resposta. Mas da minha experiência, Irene, aquilo que eu vejo e sinto, quando um cliente vem demasiado ansioso para fazer vidas passadas, um travão no sentido de, atenção, a tua ânsia é tão grande que vais com demasiada sede ao pote e o que vai acontecer é que tu não vais conseguir aprender nada. E tudo que a pessoa leva daquela sessão fica frustrado. Porquê? Porque ela só tinha um objetivo e ela não vê que o que aprendeu, o que leva dali é muito maior do que aquela experiência que ela queria. Então as pessoas ficam cegas em ver para além daquilo que elas querem. Por isso a obsessão é tão tóxica e tão perigosa. Porque quando as pessoas estão obsessionadas, querem uma situação, uma resposta, não conseguem ver que lhes é dado 5, 6, 7 outras oportunidades de crescimento, eles só querem aquilo. Mas eles dispersam-se e não veem mais nada à volta. Então é uma experiência. Cada situação, cada consulta é única, cada cliente é único, é uma experiência maravilhosa e eu coloco aqui à disposição quem quiser experienciar, não por brincadeira, claro, mas se quiser experienciar uma anamnese, experimentar a hipnoterapia na sua extensão, não somente por terapias de vidas passadas, nós só fazemos quando com situações e casos necessários. Queremos é de tensões, de dores, de traumas e não revivê-los ou trazer novas situações com memórias falsas, não é? Exatamente. Quem quiser conhecer um pouquinho mais o nosso trabalho, manda um direct aí para mim no Instagram, e para a Gina também. A gente vai explicar o processo, vai fazer uma anamnese e aí, fazendo sentido, a pessoa fecha o processo da hipnoterapia,
É uma ferramenta, como eu falei, que dá resultado muito rápido, é um resultado muito assertivo. A pessoa já começa a sair muito diferente na primeira sessão. É algo que você percebe o resultado muito rápido. Então, quem quiser conhecer o nosso trabalho, e lembrando que nós ainda temos mais uma semana praticamente aí, somente falando sobre hipnoterapia. E aí, amanhã, dia 25 de março, nós vamos falar de visualização do futuro, né? Nós temos a regressão e nós temos a progressão, né? Progressão é, de certa forma, visualizar o futuro, né? Hoje não tem exercício, Não é, né, Gina? Você Irene? quer fazer 9 algum horas. exercício? Vamos abrir para perguntas e respostas. Se alguém tem alguma curiosidade, Se alguém, é verdade, uma se alguém tem alguma experiência. pergunta, porque fazer uma regressão aqui ao vivo na live eu só faço se for direto com a pessoa, né? Porque não tem como a gente acompanhar o passo a passo. Então, para fazer um exercício de regressão, poderia fazer um exercício simples, porém, para fazer uma regressão aí só com o cliente, ou se eu tivesse com a Gina aqui, mas eu não vou fazer uma regressão com a Gina aqui para acessar trauma, não, né? Deixar para um outro momento. Se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade, a gente vai responder aí. Bom, é isso, né? Acho que ninguém tem nenhuma dúvida. Alguma coisa Maravilha. Então, baixa. Isso é porque é gratidão. muita informação. Hoje foi muita informação. Possa ser diferente. Se houve algum insight ou alguma coisa que tivessem gostado ou se ficaram curiosos. Maravilha. E eu vou salvar essa live aí no meu Instagram. Peço que vocês comentem, compartilhem com mais pessoas. De repente você conhece alguém que está precisando do processo. Fala da hipnoterapia, convida a pessoa para também participar dessa live, também para entender, porque muitas vezes as pessoas deixam de fazer a hipnose, que é uma ferramenta extraordinária, e eu sou suspeita para falar, porque antes de ser hipnoterapeuta, eu fui cliente da hipnose e eu tive uma transformação gigantesca. Então, assim, eu estou falando por experiência própria de ter vivenciado a hipnose, vivencio também. A Gina já me atendeu várias vezes, então, assim, é uma ferramenta extraordinária. Então, se alguém quiser conhecer o nosso trabalho, manda um direct ou a gente vai deixar salva essa live, comenta, compartilha com pelo menos 3 pessoas, né, Gina? Eu tive uma grande transformação porque um dia uma pessoa compartilhou comigo a ferramenta e realmente eu me transformei, saí do fundo do poço para hoje estar aqui do lado de cá ajudando pessoas. Então, às vezes o simples fato de você marcar alguém fala, com essa live aí e comentar já Eu não pode consigo ver. transformar. Obrigada, Marina. Marina é sempre muito doce com a gente. Agora a gente está muito mais feliz, né, Marina? Por quê? Porque a gente já acessou e já trabalhou muitas questões emocionais. Hoje eu me trabalho bem pouco, né? Mas ainda tem algumas questões, mas eu estou me trabalhando com menos intensidade, né? É Já sinal que já passámos a por situação já melhorou muito. documento. Também Maravilha. Ó, a Marina foi muito gentil com a gente, ó, por isso que vale a pena, gente. Como é bom a gente acordar 4 horas da manhã. A Marina falou que cada dia estamos mais lindas e é dos maravilhosas. Deve ser o vermelho, né? olhos. Nós Maravilha, hipnotizamos, gratidão, né? né? Todos os dias. Nós estamos hipnotizando as pessoas, né? Acordar 4 horas tem os seus benefícios, né? Então, gratidão, pessoal. E eu convido todos vocês a participarem amanhã. Amanhã é sábado, tem live. Com a gente não tem sextor, não tem isso, não. Todos os dias nós estamos aqui firme e forte nesse compromisso de trazer cada dia mais conteúdo para vocês. Então, É isso. gratidão a todos. Gratidão, Marina, pelos comentários. A Marina que nos acompanha aqui firme e forte todos os dias, desde o dia 1º de janeiro. Nós já estamos fechando quase 3 meses de live todos os dias. Então, é maravilhoso estar aqui. Gratidão imensa, gratidão, Gina. E um excelente final de Beijinhos. semana para todo mundo.